Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Dando continuidade aí à matéria, né, de Química dos Alimentos, o nosso próximo tópico seria entrar sobre os processos de fermentação e falar um pouquinho sobre laticínios. Se vocês forem verificar aí, né, a gente teria mais 3 aulas presenciais, né, contando com essa sexta-feira que a gente já vai estar online. Então o tempo está um pouquinho injusto. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o processo de fermentação, os 3 principais tipos que a gente tem, as diferenças entre eles. E eu vou pedir uma pesquisa para vocês sobre fermentação e laticínios para compor também a nota do quarto bimestre, tá? Para fechar a nota de vocês, tá bom? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre fermentação. Bom, o que é fermentação, né, propriamente dita? A fermentação nada mais é então do que um processo químico que ele é realizado através de micro-organismos que fazem respiração anaeróbica, ou seja, micro-organismos que não necessitam da presença de oxigênio. Tá? Podem ser micro-organismos facultativos, então que podem precisar de oxigênio em determinados processos ou micro-organismos que são apenas anaeróbicos, tá? Então esses micro-organismos eles vão fazer essa transformação da matéria orgânica, principalmente carboidratos, né? Então glicose, frutose, galactose, e transformar essa matéria orgânica em energia química, né? E assim eles vão gerar produtos que nós utilizamos, né? Seja na fermentação alcoólica, seja na fermentação lática ou na fermentação acética, que vão ser as que vamos estudar hoje. Então, nós, seres humanos, utilizamos, né, desses micro-organismos e desses processos para a gente fazer diversos produtos que a gente consome no nosso dia a dia, né? Como, por exemplo, o pão, como o vinho, né, a cerveja. Então, a gente tem uma diversidade de micro-organismos, né, que a gente utiliza esse processo de respiração deles, essa transformação dessa matéria orgânica para usufruir dos produtos que eles geram. Bom, então a fermentação ela é feita por micro-organismos, né? Como a gente falou, podem ser bactérias ou fungos, no caso dos fungos, principalmente as leveduras, tá? Mas independente do tipo de micro-organismo que a gente está se referindo, né? Bactéria ou fungo, esse processo sempre vai acontecer no citoplasma desta célula, ok? A gente falou um pouquinho quando a gente falou de carboidratos, sobre a questão de quebra, né? Dessas moléculas de carboidratos, então glicose, frutose, galactose, em questão de respiração aeróbica, né? Então o ciclo de Krebs para produzir ATP. Agora a gente vem na outra via, né? Na via anaeróbica. Então, para produzir ácido pirúvico, que ele vai ser o principal substrato, né? Para que eu tenha os processos de fermentação. E cada fermentação ela vai ocorrer, né, de forma diferente, graças ao micro-organismo que está ali presente. A gente vai ver isso mais um pouquinho daqui a pouco. E se vocês olharem, a fermentação ela começa com um processo básico, né, que é o processo da glicólise. A gente vai falar um pouquinho mais dele aqui na frente, mas vocês verem, ó, eu tenho a glicose aqui, por exemplo, né, a molécula da glicose, C6H12O6. Eu tenho algumas coenzimas aqui que são necessárias, né, então NAD, NADH2, eu tenho a entrada de fósforo, e para que eu consiga produzir aqui o meu ácido pirúvico, né? Então, se vocês observarem, é um processo bem extenso, bem complicado, ocorre participações de várias enzimas catalisadoras, né? Algumas enzimas responsáveis pelo processo de oxidação, pelo processo de descarboxilação. Então, são processos diferentes entre os processos de fermentação para que eu gere o meu produto final, né? O que eu espero gerar ao final da minha fermentação.
Bom, já que a glicólise é o meu processo inicial, né, dentro do meu processo de fermentação, vamos dizer assim, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Então, a glicólise é a primeira etapa, né, a gente fala da respiração celular. Bom, nessa etapa, então, eu vou fazer a quebra, né, dessas moléculas menores de carboidratos. Aqui eu coloquei a glicose, mas na verdade não é só glicose, a gente tem, vocês vão ver logo na sequência, quando a gente falar da fermentação lática, por exemplo, pode ser glicose ou galactose, né? Então, eu vou pegar essa molécula de glicose e vou quebrar ela em duas moléculas menores, que a gente vai chamar de piruvato ou ácido pirúvico, certo? E nesse processo eu também tenho liberação de energia, de ATP, e essa energia vai ser utilizada então pelo meu microorganismo para os seus processos vitais. Então, para que ele se desenvolva, enfim, tá? Ah, mas essa energia vai ser gerada, o microorganismo vai estar ali, vai me fazer mal? Não, gente, é um processo controlado, a gente aprendeu a lidar com ele, então a gente sabe que a gente está quebrando essa molécula para gerar esse ácido pirúvico com uma intenção. E depois a gente inativa esses micro-organismos e tá tudo bem, tá tudo certo, ok? E com isso eu também tenho geração de duas moléculas de NAD, né, NADH, que são coenzimas aí necessárias para esse processo, né, enzimas catalisadoras aí nesse processo. Então, para que eu quebre essa molécula de glicose, tenha essa liberação de energia, eu vou precisar fazer vários processos de oxidação. E nesses processos de oxidação eu vou ter perca de elétrons, né? Então, coloquei aqui para vocês, eu tenho várias oxidações com perca de elétrons pela ação da reação com oxigênio. Não é apenas pela reação de ação com oxigênio quando a gente pensa que ar, tá? Mas oxigênio presente na molécula em si, ok? Eu tenho um processo de desidrogenação, e esse processo de desidrogenação ele é catalisado, ou seja, ele é acelerado pela enzima desidrogenase, certo? Então, elas vão, junto com o coenzima chamado SNAD, fazer o carregamento desses átomos de hidrogênio, tá? Então, nesse processo, eu incorporo átomos de fósforo, aqui, certo? Fósforo, fazendo com que eu consiga ter uma quebra mais rápida e facilitada da minha molécula de glicose, tá? Esses fósforos, eles não vão ficar inseridos na minha molécula de ácido pirúvico. Eles são introduzidos ali através da ação dessas enzimas para que eu consiga quebrar essa molécula de glicose de forma mais fácil, mais rápida e mais eficaz, ok? E ao final, então, a minha molécula de glicose, eu vou ter formação de duas moléculas de ácido pirúvico, tá? Esse processo, gente, ele pode ser feito por micro-organismos anaeróbicos facultativos, ou seja, eles fazem processo de respiração anaeróbica, mas também fazem processo de respiração aeróbica. Então, eles podem fazer essa respiração na presença ou ausência de oxigênio, tá? Ou eles podem ser feitos também por micro-organismos anaeróbicos estritos, né, ou obrigatórios, que eles são enzimas que apenas atuam na ausência de oxigênio. Se eu tiver oxigênio presente, eles morrem, né, na verdade. Então, eles não conseguem existir na presença de oxigênio e ter sua ação na presença de oxigênio, ok? Então, aqui eu coloquei para vocês as moléculas explicando, né, o processo de glicólise. Então, eu tenho aqui, ó, a minha glicose, minha molécula de glicose aqui, certo? Então, tenho 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios. Aí eu tenho meus processos de desidrogenação, catalisação, enfim, por diversas enzimas, igual a gente falou, gerando aqui o meu ácido pirúvico, certo? Então, se vocês observarem aqui, o ácido pirúvico, ele tem 3 carbonos, vai ter 3 oxigênios e os hidrogênios. Eu vou ter perca, né, desses hidrogênios também, igual eu comentei com vocês na minha molécula, ok? E esse ácido pirúvico vai ser, então, aí, modificado nos diversos tipos de fermentação para que a gente consiga gerar os nossos produtos, tá? Então, o primeiro passo para todos os tipos de fermentações
é essa glicólise. Então, este ácido pirúvico vai ser o nosso produto inicial para todas as fermentações, vamos dizer assim. Bom, então a gente vai falar sobre a fermentação alcoólica, lática e acética, como eu já tinha falado para vocês. E o que vai definir o tipo de fermentação que vai ocorrer, basicamente é o micro-organismo que eu vou estar utilizando ali, tá? Então vocês vão ver que tem alguns que podem ser bactérias e leveduras, alguns é só leveduras, enfim. Ou tem alguma classe, uma família específica, né, da bactéria ou do fungo, que é responsável pelo seu processo de fermentação. Então, o que define, né, o produto que vai ser gerado aqui a partir do ácido pirúvico é o tipo de micro-organismo que eu vou incorporar nesse processo de fermentação, tá? Bom, então a gente vai começar pela fermentação alcoólica, que provavelmente é o tipo de fermentação mais conhecido por todos vocês, né? O tipo de fermentação que está mais presente no nosso dia a dia também, que a gente acaba falando e escutando mais, né? Bom, ela é realizada por alguns tipos de bactérias e fungos, tá? Como, por exemplo, a levedura, então, no caso, fungos, Saccharomyces cerevisiae, que é responsável, por exemplo, pelo processo de fermentação da cevada, né? Então, aí, quem gosta da sua cervejinha, ela é a principal aí dentro da fermentação da cerveja, ok? Então, depois que eu tiver glicólise lá, que eu formei meu ácido pirúvico, na fermentação alcoólica, esse piruvato, né, o meu ácido pirúvico, ele vai ser descarboxilado, ou seja, ele vai perder uma carboxila pela ação da enzima piruvato descarboxilase e vai receber átomos de hidrogênio novamente. Então, vocês percebem que na glicólise, o piruvato, ele foi quebrado e ele perdeu átomos de hidrogênio. Agora, no processo de fermentação alcoólica, por meio da enzima piruvato descarboxilase, esse piruvato ele vai ser descarboxilado, mas ele vai ao mesmo tempo receber átomos de hidrogênio, certo? No final, eu vou ter então a formação do meu álcool, né, do meu etanol, que é o objetivo principal na nossa fermentação alcoólica, e vou ter liberação de gás carbônico, né, então CO2, através da enzima aqui também álcool desidrogenase, certo? Então vocês percebem que os processos são mediados basicamente por ação enzimática, né? Então tem enzimas presentes em todo o processo. Esse processo, né, de fermentação alcoólica ele é responsável pela produção do nosso vinho, a cerveja, o pão que a gente está acostumado, né? Então o pão ele cresce, né, como a gente fala, então a gente tem que deixar o tempo da fermentação para que eu produza exatamente esse gás carbônico, certo? Que é liberado então nessa descarboxilação, para que eu aumente o volume, aumente a massa do meu pão, certo? Da minha fermentação. Então, basicamente é assim que acontece o processo de fermentação alcoólica. Então, aqui eu coloquei as estruturas químicas para vocês, certo? A primeira parte da glicólise, aqui de chegar no ácido pirúvico, não coloquei, porque eu já coloquei lá inicialmente. Então, vejam aqui, ó, esse é meu ácido pirúvico, certo? Ele vai perder a sua carboxila, então ele perde aqui este grupo funcional, certo? E ele vira o nosso álcool, mais, esqueci de pôr aqui, CO2, certo? Então, olha aqui a nossa função orgânica, ele passa, aqui ele perde as carboxilas, né, na verdade, e ele passa aqui, então, para a nossa função álcool, né, a presença da nossa hidroxila. E vejam quantos hidrogênios ele recebe aqui, né? Ele tinha bem menos hidrogênios nessa molécula inicial, e agora a gente tem bem mais hidrogênios na molécula final do nosso álcool, do nosso produto. Bom, na fermentação lática, é uma fermentação que ela ocorre apenas na presença de bactérias, tá? Mais especificamente os lactobacilos, então o nome, né, já acaba nos sugerindo o tipo de micro-organismo, no caso aqui, né, que é responsável pelo processo de fermentação.
Nesse processo, então, eu tive a glicólise, produzi o ácido pirúvico, tá? Então, aqui na fermentação láctica, o meu processo de glicólise, ela pode acontecer tanto pela presença da glicose, quanto através da galactose, que foi obtida através da quebra da molécula de lactose. Então, se a gente puxar lá de carboidratos, a molécula de lactose, ela é formada pela junção da molécula de glicose e galactose. Então, nesse tipo de fermentação lática, a formação do ácido pirúvico, né, que eu preciso para meu processo de fermentação, ele pode vir tanto da glicose quanto da galactose, ok? Que foi gerado, então, lá da quebra da lactose. Bom, nesse processo, o meu ácido pirúvico, ele vai receber ação de mais uma enzima aqui, né, de outra enzima, que é a enzima desidrogenase lática. Se vocês verem que os nomes normalmente se correlacionam com o processo envolvido ali dentro do mecanismo, certo? Então, esse ácido pirúvico ele vai ser convertido em ácido lático através de uma reação de redução, tá? Então, eu vou transformar a carbonila em uma hidroxila. Vou mostrar a estrutura química lá para vocês também. Esse tipo de fermentação é o que a gente está muito acostumado a ver nos iogurtes, nos queijos, né? Então, é aquela fermentação que é mais responsável pelos laticínios lá mesmo, né? Que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Só para título de curiosidade, a fermentação lática ela pode acontecer dentro das células musculares do ser humano, tá? Então, quando a gente faz um esforço excessivo e falta oxigenação dentro das nossas células, eles podem fazer fermentação lática. Então, é quando a gente exercita demais o nosso músculo, a gente começa a sentir aquela fadiga, sabe? Então, é porque uma dorzinha, vamos dizer assim, porque faltou oxigenação nas células musculares. Então, o meu corpo, ele acaba produzindo essa fermentação lática, então ele produz sim ácido lático, não vai ter problemas nenhum, depois o nosso organismo consegue converter isso novamente em outros produtos, enfim. Mas o nosso corpo ele também pode produzir, tá? Dentro das fibras musculares aí. Bom, aqui eu deixei o esquema de novo para vocês, tá? Então eu tenho o meu ácido, tenho o meu ácido pirúvico, certo? E ele, lembra lá, sofreu o processo de perder carbonila, certo? No caso aqui ele só perde uma, né? Risquei errada lá. Então ele só perde essa carbonila de baixo e ele ganha mais uma hidroxila, certo? Então ele perde uma carbonila e ela é transformada em uma hidroxila, ok? Então basicamente esta é a formulazinha do nosso ácido lático, tá? Então, o nosso produto final aqui é o ácido lático, ok? Bom, e a última fermentação que a gente vai falar hoje é a fermentação acética, né? Então, a fermentação acética, na verdade, ela ocorre somente se eu já tiver tido o processo de fermentação alcoólica. Então, se eu não tiver o produto já, o álcool, né, o etanol e o gás carbônico, eu não consigo fazer o processo de fermentação acética. Então, ela só acontece a partir da primeira fermentação, tá? Ela vai acontecer quando eu tenho a presença de micro-organismos da família Pseudomonaceae, mais especificamente a Acetobacter ou a Gluconobacter, ok? Essas bactérias, o que elas vão fazer? Elas vão pegar este álcool produzido lá como produto final, né, na minha fermentação alcoólica, e elas vão transformar, né, esse etanol em o etanol em ácido etanólico, certo? Ou conhecido popularmente pela gente como ácido acético. Então, elas transformam, através de um processo de oxidação, um álcool em um ácido carboxílico.
certo? Então, por isso que ele adquire o nome de ácido acético. Então, eles mudam a conformação da molécula, alteram, né, a função orgânica desta molécula, produzindo um novo produto. Isso vai acontecer também quando eu tenho contato com oxigênio, tá? Então, esse processo, no caso, eu vou precisar de contato com oxigênio para que ele ocorra. Então, aqui o processo de glicólise, né? Como está em todos exemplificando para vocês. Aqui eu tive, então, o meu ácido pirúvico, certo? Aí eu tive o primeiro processo de fermentação, que eu produzi o meu álcool, ganhei vários hidrogênios lá, lembra? Sofri processo de descarboxilação, então perdi as minhas carbonilas aqui, mas ganhei hidrogênios. E agora no processo de fermentação acética, certo? Eu transformo isso daqui, então o meu álcool, em ácido carboxílico. Olha o meu ácido carboxílico aqui, ó. É sempre a característica do C-O-OH. Então, eu tenho a formação do meu ácido etanóico, né, como eu chamaria no nome aí, segundo a IUPAC, ou no nome usual aí, né, popular, ácido acético, vulgo o nosso vinagre, né? O vinagre de cozinha, ele é constituído basicamente aí por ácido acético, certo? Então, esse é o processo responsável pela produção do nosso vinagre aí da nossa cozinha, certo? Então, eu tenho perca aqui, ó, da minha função, da minha hidroxila e ganho, né, uma carbonila. Perca não, eu ganho uma carbonila aqui, certo? No meu processo de fermentação acética. Bom, pessoal, então eu não queria me estender muito aqui na aula, porque eu acho que assim, em forma de vídeo, não sendo online, fica pouquíssimo interativo. E se fizer vídeos muito longos, fica muito cansativo para vocês. Então, eu dei uma explicaçãozinha geral nos tipos de fermentação e vou deixar esses 3 exercícios para vocês. Então, como eu comentei no começo, vão valer para a presença de vocês, podem ser entregues até domingo, ok? E vão valer para contar na nota de vocês também, tá? O que eu vou fazer? O primeiro exercício, obrigatoriamente, tem que ser entregue até domingo, para ser considerado na presença de vocês, ok? O segundo e o terceiro exercício podem ser entregues até dia 19, tá? Aí eu vou querer eles... Pode ser até digitado ou manuscrito, mas eu vou querer que vocês me entreguem aí de forma física, ok? Então, o primeiro vocês podem fazer, tirar uma foto e me enviar pelo WhatsApp para eu contar a presença de vocês. Aí os outros 2 vocês fazem de forma física e me entregam até dia 19, ok? Para que eu consiga contabilizar aí na nota de vocês, juntamente com os relatórios. Então, a nota vai ser composta pela nota do EPA, observação direta, e a terceira nota é os relatórios e mais esses 2 exercícios, ok? Obrigada pela atenção, tenha uma boa noite e até a nossa próxima aula presencial.